né? Porque nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso nessa noite. E com certeza Ele falará conosco através da sua palavra. Amém? Rapidamente, vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 8 de Romanos. Nós vamos ler alguns versículos. A minha tradução pode estar um pouquinho diferente, mas normal. Nós temos várias traduções. A palavra de Deus vai ser pregada e não há mudança. Amém? Todos encontraram? O capítulo 8 de Romanos diz assim: portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, e não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Pois o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado e enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e como sacrifício pelo pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não permanece a Cristo, não pertence a Cristo. Se Cristo está em nós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito é vida por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos há de dar a vida também aos vossos corpos mortais, pelo Espírito que em vós habita. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne, mas vivemos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, da carne, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de escravidão para vos conduzirdes ao temor, mas ao espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Ao próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é certo que sofremos com Ele, para que também com eles sejamos glorificados. Amém? É um texto bastante conhecido, texto maravilhoso, no qual começo dessa semana, final de semana, o Senhor falou muito comigo nesse texto. E eu fiquei a pensar, mas eu falei, essa é a terceira vez que acontece isso. Eu falei, Senhor, mas o Senhor me deu esse texto aqui, eu estou aqui sentindo a tua presença, mas a escala dos pregadores está pronta, eu vou pregar só se for na oração da manhã. E eu vou na oração da manhã, que eu vou pregar esse texto lá. Mas não me deram a oportunidade também na oração da manhã. Mas o Senhor já tinha preparado, porque Ele conhece todas as coisas. E houve alguns acontecimentos, aí o pastor Braz me ligou. Ele nem perguntou se eu podia, ele falou, você prega na sexta, viu, meu filho? Amém? Glória a Deus. Deus está no controle de todas as coisas. E o que eu quero falar nessa noite com os irmãos, a respeito do que o apóstolo Paulo escreveu,
e é muito lindo. E hoje o pastor Daniel, quando ministrava pela manhã, o Senhor estava usando ele profundamente para falar comigo, e o meu coração se alegrava, e eu comecei a voltar no texto, eu comecei a pensar no texto. Senhor, que maravilha, o Senhor confirmou a palavra. E o que nós vemos aprender no primeiro versículo: portanto, agora já não há condenação, ou não, nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus. Ponto. Irmãos, é muito sério esse assunto, e o Senhor me colocou algo que mexeu muito comigo no meu coração, que é um ponto principal de todo cristão, de todo aquele que aceitou Jesus. Nós entendemos que para o crente, ele morreu para o mundo. Isso é uma realidade. Mas qual é a atitude que fez com que aquele homem morresse para o mundo? E eu fiquei a pensar: Senhor, fala comigo. E eu comecei a olhar para Davi, para a vida de Davi. A vontade de Deus plena para a vida de Davi, não é que ele fosse no terraço do palácio, é que ele fosse aonde ele teria que ir, porque era para a guerra. Quando nós passamos, em algum momento, a fazer a vontade da nossa carne, a vontade nossa, e não a vontade de Deus, nós estamos fazendo a vontade da carne. Mas se nós somos obedientes à vontade de Deus, à palavra de Deus, estamos andando segundo o Espírito, porque somos guiados pelo Espírito. Então quer dizer que em algum momento do nosso dia, da nossa vida, nós podemos ter uma atitude voltada à nossa carne, e isso é natural. Isso é muito comum. Aí o Senhor me fez lembrar que João Batista, quando vem pregar o arrependimento. João Batista prega o arrependimento. Jesus prega o arrependimento. Pedro, antes de batizar 3.000 almas, prega o arrependimento. E quando eu fui ler aqui, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado, eu falei: essa lei é o arrependimento. É a lei que nos livra todos os dias da lei do pecado, quando nós nos arrependemos. Porque a Bíblia diz assim: aquele que diz que não peca se faz mentiroso. E eu comecei a pensar, hoje o pastor Daniel ministrando pela manhã, eu falei: Senhor, todos os dias, nós temos que dobrar o joelho e nos arrependermos. Todos os dias. Se possível, 2, 3 vezes por dia. Por quê? Porque no verso 3 está dizendo assim, ó: pois o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado e enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, como sacrifício pelo pecado. Irmãos, no Antigo Testamento era assim. Por que que se enfraqueceu? Porque Deus dotou o homem de inteligência. Eu vou cometer um pecado, mas o cordeirinho já estava amarrado no pé da mesa. Estava pronto, a consciência, a inteligência humana, né? Deus deu isso. Não, eu já entendi o processo. Eu entendi como é feito o processo. Eu vou preparar o cordeiro. O que faltava para esse cordeiro ser aceito? O arrependimento. Por quê? Criou um vício nessa prática. Se enfraqueceu. E isso não acontece nos nossos dias? Porque quando pecamos, quando falhamos, será que em nós brota um genuíno arrependimento daquela tal pecado ou tal atitude? Nós podemos vir ao culto,
e não estar arrependido de alguma coisa que cometemos. E como nós nos encontramos com o perdão de Deus, com a graça de Deus, sem o arrependimento? Eu fiquei a pensar. E é algo muito interessante. Apóstolo Paulo está querendo dizer o seguinte, na minha visão: olha, agora é Cristo que vem, agora Ele se faz carne e vence o pecado. Nós só temos condições de vencer por causa do sacrifício de Cristo, através do arrependimento. Salmo 51, coloca aí, irmão Renato, o verso 1, o 2 e o 3 nós vamos ler. Salmo 51 fala muito disso, vai falar disso, olha lá: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Multidão das tuas misericórdias. 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Qual é a atitude que leva Davi a compor esse salmo, a falar com Deus? É o arrependimento. A alma dele, quando Natan fala com ele, ele estava arrependido. Aí se manifesta esse versículo: porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, arrependidos dos seus pecados, reconhecendo a sua miséria. Quando nós não reconhecemos a nossa miséria, nós vamos ser como aqueles fariseus e saduceus que se encontram com João Batista. E o que ele diz? Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Arrependei-vos. João Batista pregava o arrependimento. Todos os dias, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, realmente não vai haver condenação pelo sacrifício de Cristo, mas a nossa alma, o nosso espírito, a nossa essência, tem que se encontrar arrependido. É muito sério. O Senhor falou muito comigo, e o pastor Daniel foi usado por Deus tremendamente. Ele falou assim: eu dobrei meu joelho pela manhã e falei assim: Senhor, quanto pecado, quanta falha, aquilo começou a me constranger. Senhor, realmente somos tão pecadores, tão dependentes da sua graça, e muitas vezes não se manifesta em nós o genuíno arrependimento de tal ato. Irmãos, se nós queremos viver fora da condenação, é o arrependimento todos os dias. Senhor, lava. Davi está dizendo: eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim, me perdoa. Senhor, eu estou realmente arrependido. No verso 4 diz assim: para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu fiquei pensando e cheguei à seguinte conclusão na minha vida: existe uma justa exigência da lei. Então, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Jesus Cristo pregou arrependimento.
E ele se entregou na cruz. Ele foi na cruz, pregou, curou, fez o papel dele, se entregou na cruz do Calvário, para que a justa exigência da lei, qual que era a justa? Era um cordeiro puro, sem pecado, sem mancha, se entregou na cruz por nós, e deixou. Eu falei na IBD esses dias, até comentando com o pastor José Teixeira, falou, Deus reduziu a salvação num estado irredutível, que é crer. Só que tem um porém, vou pôr uma vírgula aí. Está arrependido? Atos 2,38. Atos 2,38. O apóstolo Pedro, ele vai falar algo muito lindo. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Então quer dizer, bom, eu creio, eu vou te batizar, então arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado. Quer dizer, para não ter condenação, vai ter que estar arrependido. Por que que vai acontecer? Vai se criar um vício. Eu venho para o culto, glória a Deus, a orquestra é linda, maravilhosa, tudo gostoso, mas eu não preenchi o vazio, ainda tem algo, mas Senhor, parece que o culto não estava bom, sabe, o pastor Braz pregou lá, eu não gostei do pastor Daniel, o pastor Braz pregando, eu não gostei do pastor Reginaldo pregando, o Gerê tocou aquele instrumento que não estava, um exemplo. Não, irmãos, é o arrependimento, é a comunhão com Cristo, e eu vou piorar um pouquinho já, vai ficar pior. Nós não vamos conseguir entrar na lei, nós não vamos conseguir entrar lá. Por quê? Porque o culto é eu que trago. Romanos 12 vai dizer, olha, rogo-vos, irmãos, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Rogo-vos, irmãos, pelo amor de Deus, Paulo está dizendo, pelo amor de Deus, oferece o vosso corpo como sacrifício vivo. E sem arrependimento você não consegue oferecer esse sacrifício. A igreja, no modo geral, caminha por um rumo que é assustador, quando nós vemos nas redes sociais ou na televisão, ao rumo que a igreja caminha. Gálatas, coloca aí, Renato, Gálatas 5,13. Eu não marquei aqui. O Renato vai colocar para nós lá. Gálatas 5, 13, 14, 15. Nós vamos ler. Nós temos que refletir. Paulo, ele está colocando algo aqui para nós, que a gente olha com muito, o texto está dizendo que nenhuma condenação, a impressão é que se tem que eu não preciso fazer nada. Não, está tudo certo. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Próximo. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Próximo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Irmãos, eu comecei a pensar, e o Senhor começou a falar comigo de uma forma tão dura comigo, no meu coração. Eu comecei a chorar no meu quarto, ali sentado,
E comecei a pensar, Jesus, eu não vou conseguir nem entrar na lei, em obedecer a tua palavra, porque eu não consigo entrar nem no decálogo. Eu não consigo, por quê? Será que eu estou amando o meu irmão? Porque está dizendo que toda a lei, apóstolo Paulo está dizendo à igreja, toda a lei se resume em um mandamento: amarás o próximo como a ti mesmo. E muitas vezes nós queremos nos arrepender de algum pecado que cometemos, mas esquecemos de uma palavra que lançamos a um irmão, ou dentro do nosso lar, ou a qualquer momento, e aquilo fica, aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela coisa que vai nos machucando, nós não percebemos. E o Senhor falou comigo: meu filho, vê lá as pessoas que você precisa pedir perdão, vê lá as pessoas que você precisa abraçar de novo, vê lá as pessoas que você precisa restaurar, sabe, essa comunhão. Nenhuma condenação há. Para nós encaixar dentro desse versículo aqui, para eu poder me encaixar, eu me encontrei em dificuldade, pastor Braz. Eu olhei e falei: ainda não, Senhor, é a tua graça, é o teu favor mesmo. Porque são questões que nós não analisamos todos os dias. Eu estou falando isso por mim. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Quando estamos na carne, ficamos nervosos, agimos por impulso, mas quando estamos em oração, e somos espirituais, e estamos conectados com Deus, é o Espírito de Deus que nos guia. É esse o ensinamento. Olha, nós temos que todo dia nos esforçarmos. Ontem foi uma maravilha, eu estava espiritual. Amanhã que é o perigo, eu tenho que acordar: Senhor, guia-me. Como é que diz aquele hino? Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. É todos os dias. Eu, depois que li esse capítulo 8, eu estou acordando assim: Jesus, guia o meu temperamento, eu quero estar em comunhão com Cristo, eu quero estar em comunhão lá no meu trabalho, aonde eu estiver, eu quero ter essa comunhão. Irmãos, é muito sério. Esse sentimento, essa análise nesse texto e essa postura cristã vai trazer frutos. Eu estou tendo frutos de 3 dias, 4 dias para cá na minha vida. Senhor, eu quero estar arrependido. Senhor, eu quero estar orando para a Tua palavra, andando segundo a Tua vontade. Sabe por quê? Em algum momento o inimigo das nossas almas vai colocar numa situação e nós podemos falhar. Nós podemos dar uma resposta mais dura, ou em qualquer outra situação na nossa vida, nós podemos falhar. E eu comecei a analisar, eu falei: meu Deus, o arrependimento é uma chave que liga essa ignição aqui, é o arrependimento. Porque quando eu falo, eu não vou andar segundo a carne, você é espiritual, dobra o meu joelho. Os fariseus faziam isso, orava nas praças, cada oração linda, valia de nada. Eles eram quem? Os religiosos da época. Aí eu olhei para mim: Jesus, me deixa, eu quero estar longe desse negócio aí de ser religioso. Então, irmãos, quando nós dobramos o seu joelho, é tão profundo isso, que a Bíblia diz o seguinte: que na hora da oferta, se você for vir ofertar ou dizimar, se você tiver um probleminha com algum teu irmão, você deixa a ofertinha sua num canto qualquer aqui, ela vai ter importância para Deus depois que você for lá e consertar, e você volta e oferece. Aí eu quero dizer para vocês: olha, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse segundo o Espírito requer alguma coisa de nós. Requer algo de nós.
Se eu não me engano, não me falha a memória, em Atos 2, depois do 38, vai falar sobre os frutos do arrependimento. Frutos, uma árvore plantada, no seu tempo, ela vai dar frutos, ela vai frutificar, e nós veremos o fruto daquela árvore. E o nosso arrependimento vai gerar frutos. Então o Senhor Jesus vai olhar, o Espírito de Deus vai olhar os frutos do nosso arrependimento. Davi diz assim: olha, se sacrifícios, holocaustos, o Senhor aceitasse, eu os faria. Mas o verdadeiro, legítimo, santo e aceitável é um coração quebrantado, contrito e arrependido. Esse não desprezarás, ó Deus. Olha o arrependimento. O pastor Alessandro pregou na sexta passada, falando da regeneração. E agora o Senhor colocou no meu coração, nem tinha pensado, lembrei agora. Olha, nós temos que pensar sobre o nosso culto, aquilo que nós oferecemos. O nosso coração está quebrantado, não está duro. Irmã Michele, ela passou perto de mim lá na cidade, nem me cumprimentou. Uma coisa simples. Irmãos, eu já fui parado por um irmão dentro da igreja e falou: irmãos, eu estou muito triste com você, você não me cumprimentou, e eu não tinha visto. Eu abracei aquele irmão ali, abracei ele, falei: me perdoa. Irmãos, eu senti uma paz tão grande, e Deus me fez lembrar disso. O Senhor me fez lembrar disso. São pequenas coisas que o Senhor vai agir na nossa vida. Às vezes nós podemos falar bonito, ter a melhor oratória, falar e tocar e cantar, mas o coração tem que estar quebrantado, contrito, arrependido, prostrado, humilhado, para que o Senhor seja glorificado e se manifeste em nós a unção, a graça, a misericórdia, a cura, a libertação. É um princípio que nos aproxima de Cristo e da sua graça, e ela se manifesta em nós. E eu chorei esses dias, chorei muito, falei: Senhor, meu Deus, é muito sério, me perdoa, Jesus. A minha memória começou a voltar no tempo, e eu comecei a imaginar situações que eu não teria como voltar atrás mais. Me perdoa, Senhor, a minha alma está quebrantada e arrependida, eu estou triste. Esse dia eu cheguei na oração da manhã, falei com o pastor Bar, com os pastores: a minha alma está batida, angustiada, de morte. Orem por mim. E a minha alma foi lavada. O problema não está no pecado, está na condição que nós temos de nos arrependermos e reconhecermos nosso pecado. Davi diz: Senhor, contra ti pequei, somente pequei, e fiz o mal que tu tantos reprovas. A atitude de Davi mexe. O rei de Israel se prostrou e falou: Senhor, muda a minha história, eu estou arrependido, me dá um coração novo, me dá um coração disposto a te obedecer, a te amar de verdade. Essa é a condição que nos coloca, irmãos, nesse versículo. Portanto, agora não há condenação para aqueles que vivem em Cristo Jesus e não andam segundo a carne, são guiados pelo Espírito. Mesmo que nós falhamos, mesmo que nós erramos, deveremos estar arrependidos, clamando e pedindo pela graça do Senhor, pela misericórdia. É isso. E eu comecei
a pensar nisso e falei: Jesus, obrigado por esse sacrifício tão lindo, porque foi perfeito. É esse sacrifício que dá a condição do arrependimento e de se colocar nesse versículo. Mas então, pastor, como é que é? Então não tem jeito de eu me colocar nessa, né? O pastor Daniel falou isso hoje de manhã, foi uma confirmação para mim. Eu falei: olha, interessante, né? Temos todo dia arrependidos, todo dia reconhecendo. Eu olho, Davi fala, eu olho e vejo a minha iniquidade, as minhas transgressões, as minhas misérias, eu vejo, está todo dia diante de mim. Porque esse é um sentimento bom, irmãos, sentimento maravilhoso para o cristão, porque quando nós dobramos os joelhos, estamos nessa condição. Tem dia que é mais difícil, nós dobramos o joelho, começamos a orar e parece que não vai. Aí daí um pouquinho começa o Espírito de Deus a trabalhar, nós começamos a abrir o nosso coração, né? Senhor, eu amei a palavra do pastor Daniel hoje pela manhã, porque ele dizia: olha, eu dobrei o meu joelho e aquilo me veio à memória. Eu falei: é esse sentimento, esse é o sentimento genuíno do cristão. Ele se coloca diante do Criador e vê a sua limitação. Aí Paulo está dizendo: olha, os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Eu comecei, falei: Jesus, em algum momento eu estava na carne, nós vivemos na carne, né? Por isso que o arrependimento é a coisa mais linda para o cristão. Oh, me perdoa. Veja bem, nós não vamos ficar isento das nossas responsabilidades e das consequências dos nossos atos e atitudes. Mas o arrependimento é algo maravilhoso. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito é vida por causa da justiça. João Batista está batizando no Rio Jordão. E Jesus chega a João e fala que quer ser batizado. Aí João fala: não, mas o certo era eu ir a tu, vens tu a mim? Aí Jesus diz assim: é necessário que se cumpra toda a justiça. O que o texto está dizendo? Vamos lá. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal, por causa do pecado, o Espírito é vida, por causa da justiça, por causa daquilo que Cristo fez. Essa justiça, irmãos, que o apóstolo Paulo tanto se refere, é algo irrevogável. Irrevogável. Nós, em Cristo, conseguimos, através do arrependimento, o perdão, e entramos num processo de transformação, como cristão, todos os dias. Por isso que o arrependimento é diário, por isso que essa condição é linda. Eu vou repetir mais uma vez, o pastor Daniel hoje pregou com tanta graça de manhã sobre esse assunto, que eu falei: meu Deus, esse sentimento é genuíno do cristão. Mexeu comigo, eu saí daqui, eu tinha que fazer uns negócios, saí daqui impactado. Por quê?
Porque é esse sentimento que nós colocamos para Deus, aquilo que nós somos diante de Deus. Nós não somos nada, somos dependentes. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Me perdoa todo dia. E através desse arrependimento, desse quebrantamento, nós podemos dizer: olha, receba onde você estiver agora a cura. Receba onde você estiver a salvação. Receba onde você estiver agora a libertação. Receba onde você estiver agora vida. Vida em abundância. É através desse sentimento que nós podemos falar: ó, receba, receba do céu. A Bíblia diz que aquele que diz que não peca, se faz mentiroso. Então, se todos pecamos, todos os dias pecamos, devemos viver contritamente, quebrantado e arrependido. É um sentimento. Vamos conseguir todos os dias? Mas é a prática. A palavra está nos ensinando hoje, né? Devemos acordar com esse sentimento. É um sentimento bom para a igreja, né? Não colocando ninguém mais pecador, menos pecador, mas na condição de poder receber de Deus o perdão. Irmãos, o Senhor falou comigo esses dias. Eu estava com um jovem andando, e eu falei para ele assim: olha, nós vamos todos os dias ser dependente de Deus, da sua graça, da sua misericórdia, do seu perdão, do seu amor. Mas nós não precisamos fazer nada. E deixei ele pensar. Ele pensou e falou: eu estou lá em Atos 16, 31. O que eu preciso fazer para ser salvo? Preciso crer. Falei: muito bem. Só que quando nós começamos a aprofundar nesse assunto do crer, eu creio em Jesus. Tem um versículo que diz assim que, eu procuro por verdadeiros adoradores. Muitas vezes nós estamos crendo. Você crê que Jesus cura? Eu creio, nós estamos crendo assim, eu creio. Não, irmãos. O crer, ele tem que sair da alma do crente, sair com a convicção. Muitas vezes alguém pede oração, nós oramos: Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa, tal, amém. Não, irmão, tem que sair da alma essa oração crendo. Esses dias me questionaram: por que o milagre não acontece? Pastor, o evangelista Almir, o milagre não acontece na igreja. Falaram: tudo bem, o Deus não mudou, ele é o mesmo. Mas e a oração? Como é que está vindo esta oração? É uma pergunta, né? Não é uma afirmação. Há mais ou menos uns 2 meses atrás, o Senhor me usou para falar com o Renato. Eu estava na academia, eu falei: estou indo para sua casa aí. Tá bom, vem para cá. Chegou lá, Deus me usou para falar com ele. E ele ficou impactado, tal, né? Aí ontem pela manhã, Deus usou o pastor Braz de novo. E repetiu tudo. E eu conversando com ele, falei: Renato, tem algo que o Senhor me deu. Falei para ele: convicção do que Ele pode fazer. Inspirado por Deus, eu te disse aquilo sentindo, falei para ele, a minha pele queimava. Mas o Senhor se responsabilizou pela sua palavra, pela inspiração que Ele me deu. Usou quem não sabia e confirmou tudo na vida dele. E naquele dia o Senhor me fez lembrar, irmãos. Eu estava na minha casa angustiado e eu estava orando: Senhor, perdoa os meus pecados.
Senhor, perdoa, Jesus, muda a minha história, Jesus. Eu comecei, e aquela contrição, aquele entristecimento eu não entendia. Eu falei, Senhor, é tão importante esse arrependimento, eu não quero condenação sobre a minha vida, me guarda. E aquilo foi me movendo, e eu não entendi. No final do dia, Deus me usa a falar com o Renato. Eu entendi que quando estamos de joelhos dobrados, estamos clamando o Senhor, estamos arrependidos, esse versículo vem, paira sobre nós, pois não há condenação sobre a tua vida, porque o Deus de Israel te guarda, o Deus de Israel te cura, o Deus de Israel te livra, por causa do arrependimento, começa a manifestar o perdão de Deus na nossa vida, e Ele começa a vir sobre nós, transformando aquela natureza que estava segundo a carne, e começa a viver espiritualmente, e começa a viver para o Espírito, e começa a viver para o Senhor. Por isso que é importante a oração na vida do crente, a leitura da palavra, são coisas que o pastor Sandro disse aqui esses dias. Nós vivemos numa geração analfabeta biblicamente, porque nós perdemos muitas das vezes o hábito de orar, de falar com o Pai, e de clamar, e o Espírito vai trabalhando, e começa a nos impulsionar ao arrependimento, né? A uma contrição, quebrantamento espiritual. Aí o Senhor vai se manifestando, e ficando o seu Espírito em nós, aí nós dizemos, recebe a cura aí, recebe a salvação, a libertação aí. E Deus começa, a autoridade de Deus começa a se valer sobre nós, mais ainda. É por isso que eu digo, para você que me assiste, pelo Facebook, recebe a cura aí. Recebe a salvação aonde você estiver ouvindo essa palavra. O Senhor manda te dizer, recebe a minha presença, recebe a oportunidade do arrependimento, recebe a oportunidade de estar comigo, recebe a oportunidade de estar com Deus. Não é sacrifício, é o coração arrependido, quebrantado, contrito. O Senhor não despreza, e Ele nos dá autoridade para dizer, você vai ser próspero, você vai ser abençoado, Deus vai cuidar da tua família, Deus vai mudar a tua história. Esse é o sentimento, e o Senhor tem me dado prova disso todos os dias. Eu não consegui nem ler as referências, porque o Senhor faz isso, irmãos. Quando estamos de joelhos dobrados, clamando, temos uma vida espiritual, a qualquer momento o Senhor nos usa. O pastor Brás estava pregando, e uma mensagem linda, muito espiritual, estava comendo a palavra, e na oração da manhã não tem aquele momento, fique de pé. E ele falou, fique de pé, inspirado, coração quebrantado, contrito, arrependido ali, né, se prostrado, e começou a orar, e aquela oração começou a queimar. Eu falei, Jesus, que coisa linda, e nós não esperávamos, e Deus foi lá, e abençoou nosso irmão Renato, confirmando, olha, vou fazer um ano novo na sua vida, vou fazer tudo novo. Porquanto agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, e estão com seus joelhos dobrados, clamando, meditando a minha palavra, sabe, se humilhando na oração, estando na verdadeira consciência cristã, que não temos nada, que não somos nada, e somos dependentes do teu amor, da tua graça, do teu favor, de tudo que provém de Deus para nós, não de nós para Deus. Quando nos humilhamos, é manifestado em nós um favor que não merecemos. E nós, como cristãos de autoridade de Cristo na terra, profetizamos a cura, a salvação. E é manifesto pelo poder do Espírito de Deus, transformando e alcançando corações.
por isso que a igreja cresceu. Daniel Bergo, largaram tudo e vieram para cá e foram pregar o arrependimento, a salvação. E a igreja crescia. E a igreja crescia. E a igreja dos apóstolos crescia. E eles viviam em comunhão, e no partir do pão, e em harmonia. E o arrependimento era o assunto. Olha, o Senhor me curou, eu aceitei a Jesus. Paulo nem tinha escrito as cartas ainda. Olha, eu aceitei a Cristo. Ah, que gostoso. Nós não estamos embriagados, nós não somos loucos, nós estamos cheios do Teu Espírito Santo, nós estamos cheios do Espírito de Deus. Não, esses homens aí não estão embriagados, eles estão cheios do Espírito de Deus. E era o que o sentimento? O arrependimento, a vida, o receber a Cristo. Por isso que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E nós sabemos, como cristão, que devemos fazer. Amém? Deus abençoe. Que o Espírito Santo possa transmitir melhor essa palavra nos corações, né? Deus possa continuar falando. Amém?